Olá, turma. Vamos lá para a nossa 10ª videoaula. Todos bem? Espero que sim. Inverninho chegando para ficar. Cidade do Doce aqui geladinha. Hoje, pela manhã cedo, 6 grauzinhos, né? Eu sei que tem gente aí que vive em lugares até mais frios do que isso, mas para quem não curte um inverno feito a prof aqui, 6 graus é demais para mim. Mas, enfim, vida que segue, continuemos. 10ª videoaula, hoje nós vamos tratar, então, das cosmologias indígenas, tá? Outras formas de compreender a natureza, ok? Falamos, então, se der um tempinho, a gente até vai ler umas passagens do livro do Krenak. Falamos, então, desta crise ambiental contemporânea. Nesta crise está expressa o aquecimento global, né? Ou melhor, no aquecimento global está expressa também a crise contemporânea. Bom, e a perda acelerada, então, da biodiversidade e na exaustão dos ecossistemas, isso tudo revela mais do que um colapso ecológico, não é mesmo? Ele evidencia uma crise profunda, inclusive das formas de conhecer e habitar este planeta, este mundo. Então, o paradigma moderno, ocidental, estruturado, a partir, então, da racionalidade instrumental e da separação entre sujeito e objeto, tá? Institui, tá? Uma relação de dominação da natureza e que se mostra hoje, agora nós temos essa certeza que isso é insustentável. Bom, mas nesse contexto todo, as cosmologias indígenas emergem como algumas alternativas, como algumas ou como alternativas, tá? Epistemológicas e ontológicas capazes, então, de reconfigurar radicalmente a compreensão da natureza, ou sobre o que é a natureza e a sua importância na nossa vida, tá bem? E propõe, então, estas epistemologias alternativas e ontológicas indígenas, propõe, então, uma visão relacional, integrada e plural de existência, ok? A tradição moderna, influenciada por fundamentos cartesianos e pelo avanço das ciências naturais, como nós já vimos, consolidou uma concepção dualista que opõe a cultura e a natureza, a humanidade e o mundo natural. Então, nesse modelo, a natureza ela é reduzida a objeto de conhecimento e de exploração. Nós vamos ver sempre isso, né? Que a natureza foi resumida a um objeto de exploração, tá? E objeto não só de exploração, de conhecimento também, mas de exploração no sentido desprovido de agência, tá? Subjetividade e de valor intrínseco. Então, esta perspectiva, ela legitima práticas predatórias, legitimou e legitima práticas predatórias e sustenta o modelo de desenvolvimento hegemônico. Em contraposição a isso, né, as cosmologias indígenas, elas recusam essa visão, essa cisão, e compreendendo a natureza como uma rede viva de relações entre seres humanos e seres não humanos, na qual todos participam juntos de um mesmo sistema de interdependência. É isso que nós precisamos entender. E, nesse sentido, o pensamento do Krenak, do Ailton Krenak, ele constitui uma das críticas mais contundentes ao modelo civilizatório moderno. Ao problematizar a separação, então, entre humanidade e natureza, o Krenak afirma, cito,
A ideia de que os humanos são seres separados da natureza, colocados acima dela, como se fossem uma entidade à parte, é uma invenção recente na história da humanidade. Essa separação nos levou a tratar a Terra como um objeto, como um recurso disponível para ser explorado. E para muitos povos indígenas, essa distinção simplesmente não existe. O que chamamos de natureza é um conjunto de relações vivas, um sistema de parentesco que envolve humanos, rios, florestas, animais e espíritos. Quando rompemos essas relações, estamos rompendo com a própria possibilidade de existência. Fechando aspas. Bom, essa perspectiva, pessoal, ela evidencia que a crise ecológica é inseparável de uma crise epistemológica. Então, trata-se de um modo específico de conhecer e de organizar o mundo que precisa ser questionado. E as cosmologias indígenas, ao contrário, elas propõem uma ontologia relacional, na qual a existência ela é definida pelas relações entre os seres, e não por sua separação. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, ele contribui significativamente para a compreensão dessa lógica quando ele formula o conceito de perspectivismo ameríndio. Segundo ele, cito, abro aspas, o perspectivismo indígena não é uma teoria sobre diferentes opiniões a respeito de um mesmo mundo, mas uma concepção segundo a qual existem múltiplos mundos, constituídos a partir de diferentes pontos de vista. Cada espécie ocupa uma posição de sujeito e percebe a si mesma como humana, enquanto vê os outros seres conforme sua perspectiva. E isso significa que a humanidade não é uma condição exclusiva dos humanos, mas uma posição relacional que pode ser ocupada por diferentes entidades. Fecho aspas. Bom, essa concepção, então, ela desloca profundamente o eixo da epistemologia moderna, pois ela não trata apenas de reconhecer a diversidade cultural, mas de admitir a coexistência de múltiplas ontologias. E a natureza, nesse contexto, ela deixa de ser, então, deixa de ser um domínio hegemônico e universal para se tornar um campo de relações dinâmicas entre as diferentes formas de existir, de existência, ok? Um outro elemento central das cosmologias indígenas é a compreensão do território como uma dimensão ontológica. O território, para a cosmologia indígena, ele não é apenas um espaço físico ou geográfico, mas é um espaço vivido, entende? Carregado de memória, de ancestralidade, de espiritualidade, e constitui a base das relações sociais, culturais e cosmológicas, tá, dos povos indígenas. A historiadora Beatriz Nascimento, ela enfatiza essa dimensão quando ela afirma, abro aspas, o território para os povos tradicionais não pode ser reduzido a uma extensão de terra delimitada por fronteiras jurídicas. Ele não é um espaço de construção de identidade, de produção, desculpa, ele é um espaço de construção de identidade, de produção de memória e de continuidade histórica. É no território que se inscrevem as experiências coletivas, os saberes ancestrais e as relações com o sagrado. Retirar um povo de seu território significa desarticular sua existência, romper com suas referências e comprometer sua continuidade. Acredito até que aqui a Beatriz Nascimento estava falando mais da questão das pessoas negras, né, que foram arrancadas do seu território, e essa é uma crítica que ela está fazendo, né, é no território
que se inscreve, ou que se constrói, né, as experiências coletivas, os saberes ancestrais e as relações com o sagrado. Mas não muito diferente disso é também nas culturas indígenas. Só que os povos, as pessoas negras foram arrancadas do seu território e trazidas para cá. Eu acredito que a Beatriz Nascimento esteja se referindo especificamente às pessoas escravizadas, né? Bom, mas essa compreensão, ela desafia diretamente a lógica moderna da propriedade privada e da mercantilização da terra, tá? Propondo uma ética de convivência e uma ética e do pertencimento, tá? E nesse sentido, o território, ele não é algo que se possui, mas é algo ao qual nós pertencemos, se pertence ao território. E a dimensão espiritual, ela ocupa um lugar central nas cosmologias indígenas. Diferentemente da separação moderna entre ciência e religião, essas cosmologias integram conhecimento, ética, espiritualidade em uma mesma matriz de sentido. Os rios, as florestas, as montanhas e os animais, eles são concebidos como seres vivos, dotados de espírito e de agência. E essa visão, ela é expressa de forma contundente pelo xamã Yanomami Davi Kopenawa. Eu vou citar o Davi Kopenawa. Abro aspas. Ele diz assim: a floresta é viva, ela respira, ela sente e ela pensa. Os brancos dizem que ela é um recurso, mas isso é porque não sabem escutar. Nós, xamãs, aprendemos a ouvir a voz da floresta, a conversar com os espíritos que a habitam. Se a floresta for destruída, não será apenas a nossa vida que desaparecerá, mas a vida de todos. O céu pode cair, e isso não é uma metáfora, é o fim do mundo sustentado por relações que estão sendo rompidas. Fecho aspas. Bom, essa concepção indígena, tá? Ela amplia o entendimento de natureza, incorporando dimensões que escapam à racionalidade científica moderna. Trata-se, assim, de uma forma de conhecimento que não separa o saber do viver, mas que se constrói, se faz na experiência cotidiana e na relação com o mundo. E no âmbito do pensamento latino-americano, podemos dizer que autores como o Arturo Escobar têm dialogado assim com as cosmologias indígenas para propor alternativas ao modelo de desenvolvimento hegemônico. E o Escobar introduz a noção de pluriverso, defendendo a coexistência de múltiplos mundos e racionalidades. Ele diz, abro aspas, o mundo contemporâneo não pode mais ser pensado como um universo único regido por uma racionalidade universal. O que existe é um pluriverso, um conjunto de mundos que coexistem e se relacionam. As cosmologias indígenas são fundamentais para a gente para essa compreensão, para que possamos compreender, pois mostram que existem outras formas de viver, de conhecer e de se relacionar com a natureza, e que não se baseiam na exploração, mas na reciprocidade. Fecho aspas. Então, assim, de maneira convergente, um outro latino, o Henrique Dussel, ele critica o eurocentrismo e a colonialidade do saber e defende a valorização das epistemologias do Sul. Cito o Dussel, abro aspas, a modernidade, diz ele, se constitui como um projeto de dominação que excluiu o silêncio que excluiu e silenciou outros saberes.
A superação dessa lógica exige um diálogo intercultural que reconheça a legitimidade das epistemologias indígenas e populares. E não se trata de integrar esses saberes a um modelo dominante, mas de transformar o próprio modelo a partir destes. Fecho aspas. Bom, essas reflexões, gente, elas reforçam a ideia de que as cosmologias indígenas, elas não são apenas alternativas culturais, mas elas são propostas epistemológicas capazes de reconfigurar o pensamento contemporâneo. E no campo da ética, essas cosmologias propõem uma relação baseada na reciprocidade, no cuidado, tá? Na interdependência, diferentemente da lógica utilitarista que orienta a exploração dos recursos naturais, como vem sendo feito já há alguns séculos, e estamos nesse caos hoje. Então, diferentemente desta lógica utilitarista, tá? A ética indígena, ela valoriza o equilíbrio entre os seres e a preservação da vida em todas as suas formas, tá? E é uma ética que se manifesta em práticas cotidianas, rituais, narrativas, que orientam a relação com o mundo. Então, ao dialogar, então, com essa teoria da racionalidade comunicativa, do Habermas, é possível, então, identificar convergências e limites. Embora o Habermas proponha uma racionalidade baseada no diálogo e na construção intersubjetiva do consenso, a teoria do Habermas ainda se insere em um horizonte antropocêntrico. E as cosmologias indígenas, elas ampliam essa perspectiva, tá? Ao incluir neste contexto os não humanos como participantes. O que eu estou querendo dizer? Que a teoria do Habermas tem como núcleo o antropocentrismo. Já as cosmologias indígenas, elas vão além disso, elas vão incluir os seres vivos não humanos, tá? Também, como participantes de toda essa rede de comunicação e de significados. E sugerem a necessidade de uma racionalidade ampliada, capaz de integrar essas diversas dimensões ecológicas e espirituais. E nesse contexto, a proposta de uma epistemologia triangular, estruturada nas dimensões de território, de ancestralidade e comunicação, ela encontra nas cosmologias indígenas um fundamento teórico e prático consistente. O território entendido como espaço de vida, a ancestralidade como memória coletiva e a comunicação como construção intersubjetiva do sentido. Tudo isso se articula para formar, então, uma base epistemológica plural e inclusiva. E, diante da crise ambiental global, torna-se cada vez mais evidente que a sobrevivência do planeta, gente, ela depende da capacidade de aprender com as outras formas de conhecimento. As cosmologias indígenas, elas oferecem não apenas uma crítica ao modelo dominante, mas oferecem também caminhos concretos para a construção, tá, de futuros sustentáveis. E reconhecer a validade desses saberes implica uma transformação profunda nas formas de pensar, nas formas de viver e de se relacionar com a natureza, com o ambiente. E assim compreender a natureza a partir das cosmologias indígenas não é apenas um exercício teórico, mas é um compromisso ético e político, tá? Com a construção de um mundo mais justo, mais plural, mais sustentável, tá? No qual diferentes modos de existência possam coexistir em equilíbrio, sem depredação, sem exploração, sem limites, ok? Vou, então, passar depois desta aula, a leitura, então,
do livro do Krenak, tá? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Vamos assim rapidamente, nós estamos com 20 minutos, mais uns 5 minutinhos, tá? Então, na página 9 do livro do Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele diz assim: esse título é uma provocação. Eu estava no quintal de casa quando me trouxeram um telefone dizendo: estão te chamando lá na Universidade de Brasília para você participar de um encontro sobre desenvolvimento sustentável. Sobre desenvolvimento sustentável. A UMB tem um Centro de Desenvolvimento Sustentável, com programa de mestrado. Eu fiquei muito feliz com o convite e aceitei. Então me disseram: você precisa dar um título para a sua palestra. Eu estava tão envolvido com as minhas atividades no quintal que respondi: ideias para adiar o fim do mundo. A pessoa levou a sério e colocou isso no programa. Depois de uns 3 meses, me ligaram: é amanhã, você está com a sua passagem de avião para Brasília? Amanhã? Amanhã? Você vai fazer... amanhã você vai fazer aquela palestra sobre as ideias para adiar o fim do mundo. Daí o título da obra, né? Legal. No dia seguinte estava chovendo e eu pensei: que ótimo, não vai aparecer ninguém. Mas, para minha surpresa, o auditório estava lotado. Perguntei: mas todo esse pessoal está no mestrado? Meus amigos disseram: que nada. Alunos do campus todo estão aqui querendo saber essa história de adiar o fim do mundo. Eu respondi: pois eu também. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, nós fomos nos alienando desse organismo que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós... Opa, correu aqui. Passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Li uma história de um pesquisador europeu que começou do século XX, um pensador europeu do começo do século XX, que estava nos Estados Unidos e chegou em território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando até que falou: ela não vai conversar comigo, não? Ao que seu facilitador respondeu: ela está conversando com a irmã dela, mas é uma pedra. E o camarada disse: qual é o problema? Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome. Gente, se eu não pronunciar correto, é nome indígena. Fazer o quê, né? Aquela serra tem nome: Taco Crack. E personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo, não estou para conversa hoje, as pessoas ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser.
Assim como aquela senhora Op, que conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com as montanhas. No Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais, tem mãe, pai, filho, que tem uma família de montanha que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nestes vales fazem festas para essas montanhas, dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas, porque por que essas narrativas não nos entusiasmam? Porque elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para a gente. Os Maasai, no Quênia, tiveram um conflito com a administração colonial porque os ingleses queriam que a montanha deles virasse um parque. Eles se revoltaram contra a ideia banal, comum em muitos lugares do mundo, de transformar um sítio sagrado num parque. Eu acho que começa como parque e termina como parking, em inglês, né? Porque tem que estacionar tanto de carro que fazem por aí afora. Porque tem que estacionar esse tanto de carro que fazem por aí afora. Bom, é um abuso do que chamam de razão. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram as florestas, as montanhas e os rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo. E, se possível, tomando muito remédio. Porque, afinal, é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem. E eles vão fazer remédio e um monte de parafernálias para nos entreter. Para que não fiquem pensando que estou inventando mais um mito, o do monstro corporativo. Ele tem nome, endereço e até conta bancária. E que conta? São os donos da grana do planeta e ganham mais a cada minuto espalhando shoppings pelo mundo. Espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo são uma reprodução dos outros. Se você for para Tóquio, Berlim, Nova York, Lisboa ou São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores espiroquetas, veículos espaciais. Parece que você está numa viagem com Flash Gordon. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficam meio esquecidos pelas bordas do planeta. Às margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, indígenas, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer assim, bacana, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma subhumanidade, uma gente que fica agarrada à terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos à terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar estes filhotes da terra de sua mãe. Vamos separar esse negócio aí, gente e terra, essa bagunça.
É melhor colocar um trator, um extrator de terra. Gente, não. Gente é uma confusão. E, principalmente, gente não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? 30 minutos de videoaula, ficamos por aqui na leitura do livro do Krenak, com uma pergunta para o fórum. O que é preciso para nós, alunos, na concepção nossa, estudantes do último semestre do curso de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, responderem lá no fórum. O que é preciso sustentar? Um abraço e até a próxima!